Salve, salve! Você está no Lepcast, segunda temporada. Eu sou Luiz Felipe Nogueira. Saudações a você que nos acompanha no Spreaker, no Spotify, em nosso novo canal, o Lepcast, segunda temporada, e também em nosso canal no YouTube, onde você também pode acompanhar na playlist Lepcast os episódios da primeira temporada. Tenho ao meu lado aqui o professor Alcides Scala fazendo parte dessa jornada comigo, jornada essa que vai ser um pouquinho diferente do que a gente está habituado, mas eu vou pedir para o professor Alcides explicar melhor. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Lepcast, só que esse Lepcast ele será diferente porque ele será pautado por perguntas feitas pelos alunos da disciplina Pedagogia do Jogo, né, CP 203, que é desenvolvida na Unicamp, um formato de pergunta e resposta, então as dúvidas dos alunos são respondidas. Espero que vocês gostem e que vocês apreciem esse formato, esse tipo de podcast que nós criamos. Pois é, a gente vai fazer então um jogo de perguntas e respostas. Eu brincava aqui com o Alcides fora do ar, poderia chamar esse episódio de Entrevistando Alcides ou Alcides Scala Entrevista, mas é um episódio em que a gente vai elocubrar todas ou a maioria das dúvidas dos alunos e alunas que participaram da disciplina CP 203, Pedagogia do Jogo, ministrada na Faculdade de Ciências Aplicadas, a FCA, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e voltada aos alunos e alunas do curso de Ciências do Esporte. Desde já, fica aqui o meu agradecimento ao Vitor Nardi, ao Pedro Galante, alunos dessa disciplina e que contribuíram muito para que a gente firmasse aqui esse bate-papo, essa jornada. Nós elencamos aqui uma série de perguntas, então, que surgiram a partir das aulas do professor Alcides lá nessa disciplina, e teve também a imensa contribuição dos meus amigos, a professora Débora Fabiani, do professor Luiz Godoy, dos professores Alberto Góes e João Bosco Júnior, e do professor Arthur Pinheiro, que foram os auxiliares do Alcides nessa jornada, mas em algumas oportunidades também assumiram muito bem o protagonismo. Aliás, fiquem ligados, porque haverá uma segunda parte dessas inquietações sobre o fenômeno jogo com a professora Débora e com o professor Luiz Godoy. E para começar esse bate-bola aqui com o professor Alcides, eu começo fazendo uma pergunta profunda, uma pergunta ética, na verdade, que envolve questões éticas, o quanto a ética e a moral estão imbricadas ao fenômeno jogo, e a gente entende o fenômeno jogo sob uma perspectiva sistêmica, complexa, considerando o jogo caótico, irredutível, imprevisível. Eu recomendo a vocês que estão escutando esse podcast que escutem também, em um momento oportuno, o episódio número 5 da temporada 1, em que a gente se debruça bem sobre esse fenômeno jogo, as características desse fenômeno jogo. Um episódio bem legal, eu estou nele, com o professor Alcides, o professor Luiz Godoy e o professor Hudson Martins. Vale o adendo aí. Você pergunta sobre moral e ética, né? E essa relação da moral e ética com o jogo. Então, veja, no primeiro momento a gente tem que entender qual a diferença entre moral e ética. Moral tem a ver com a dimensão do dever, né? Então, é algo externo que é colocado a nós, né? Como uma forma da gente ter que respeitar determinados valores impostos pela sociedade, ou para viver na sociedade que nós estamos. A ética já está ligada à dimensão do querer, está ligado à dimensão dos seus valores mais íntimos, daquilo que você quer ter como valor para a sua vida. E aí você acaba, obviamente, caindo em alguns conflitos em relação às exigências que a sociedade te coloca enquanto moral. E aí fica um tanto complicado a gente viver por conta da moralidade. Isso fica evidente nos dias de hoje, né? Vamos pegar um exemplo. O professor Clóvis Barros Filho, ele dá um exemplo muito interessante para entender o problema e o conflito entre moral e ética. Pense o seguinte, pense dois alunos de filosofia
que vão dividir um quarto. Eles não se conhecem e vão dividir um quarto, né? Eles vão morar junto na República, passaram agora na faculdade. E aí eles vão ter que morar junto e vão estudar filosofia. E eles precisam definir qual valor será importante para eles, de modo a eles conseguirem conviver no mesmo quarto. E aí, por eles estudarem filosofia e pela filosofia exigir leitura, eles vão estabelecer que o valor do silêncio ali é um valor a ser cultuado por eles, porque é um valor que está atrelado à sua ética, a uma dimensão do seu querer estudar. Então, respeitar o valor silêncio favorece a minha ética que me faz ter felicidade, porque eu consigo viver a partir do meu querer. Já do quarto ao lado, nós temos 2 outros estudantes. São estudantes do curso de música. E os 2 são fã de rock. E para que eles consigam viver em conjunto ali no quarto, eles estabelecem que um valor a ser respeitado pelos 2 é a apreciação de música, é escutar música. Eles têm a música como um valor a ser cultuado entre eles, né? A apreciação da música. E aí, esse valor música, apreciar música, vai ao encontro da ética deles, porque vai ao encontro dos valores que vão levá-los a ter uma vida feliz, uma vida plena, né? Porque eles vão estabelecer isso como o valor que deve ser respeitado entre eles. Logo, se torna um valor moral. Então, uma aproximação entre a ética e a moral. Mas aí pense no conflito dos 2, dos 2 quartos. Como um quarto preza pelo valor do silêncio e o outro pelo valor do barulho, da música e principalmente da música alta. Então aí você vê o conflito que se estabelece entre os 2 quartos. Qual está certo? Qual vai ser estabelecido como o valor a ser entendido socialmente como correto e o valor a ser entendido como errado? Logo, é aí que entra a questão do poder, né? Do poder hegemônico. Quando um grupo toma o poder, automaticamente você tem estabelecido qual é o valor. Se for os filósofos que detêm o poder, o valor silêncio será o valor que permeará as regras legais. Logo, o valor barulho será banido e quem fizer barulho será preso. Já o contrário, se quem tem o poder hegemônico nas mãos, ele estabelecerá leis a favor do barulho, onde o silêncio não poderá ter espaço, não poderá reivindicar nada, porque as leis foram feitas para atender os valores dominantes, e o valor dominante é o valor do barulho. Por aí você entende a grande problemática que vivemos hoje entre a ciência, com o seu valor e com a sua verdade científica, e a religião, senso comum, com a sua verdade estabelecida por dogmas, enquanto que a ciência tem as suas verdades estabelecidas pela argumentação, pela pesquisa e pelas evidências. Assim, você vê o conflito, né? Quando se tinha uma sociedade totalmente dominada pela religião, a ciência não tinha como abrir a boca. Logo, qualquer coisa duvidosa era estabelecido como bruxaria, como magia, e a pessoa era queimada viva. No momento em que a ciência hoje começa a dividir espaço com a religião, porque nunca houve um tempo em que a ciência foi hegemônica, e sim, hoje vivemos um tempo em que a ciência divide espaço com a religião,
você tem um conflito muito bem estabelecido, e aqui no Brasil, infelizmente, você tem isso explicitado pelo nosso governante. Então, aí você entende o grande problema entre a ética e a moral e entre os valores. Mas como entra o jogo nessa história? O jogo entra exatamente na perspectiva de possibilitar que o jogo, como é uma suspensão da realidade, ele se estabeleça pela ética e não fique preso à moral. Na verdade, no jogo, como é esse espaço onde a realidade suprema não vai se estabelecer, não vai ser a dominante, não vai ser hegemônica, eu consigo, no mundo do jogo, viver eternamente pautado pela ética, logo valorizando os valores que me vão levar à felicidade, que vão me levar a ter liberdade para me expressar. Por isso que o jogo é uma autêntica ética e por isso que o jogo passa a ser subversivo, porque ele não está preso à moralidade vigente. Na verdade, é a moralidade do mundo real, expressa pelo mundo real, que muitas vezes desencadeia a possibilidade de você ir ao mundo do jogo para satisfazer os seus desejos. Por isso que o jogo é ética. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta. Ô Cides, o professor João Batista Freire, teu orientador, uma das grandes referências, um dos fundadores, quase fundadores dessa nossa área da pedagogia do esporte, essa disciplina da pedagogia do esporte, costuma dizer que jogo é tudo o que a minha sensibilidade diz que é jogo. Gilles Bourguet, outro estudioso muito conhecido do fenômeno jogo, diz que a cultura lúdica é o que delimita o que é jogo. A gente tem aqui, portanto, uma oposição, ou pelo menos um atrito, entre a subjetividade e a cultura. Quando você diz, o professor João Batista diz que o jogo é tudo aquilo que a minha sensibilidade disser que é jogo. Bruguière, ou Bruguière, vai dizer que a cultura lúdica delimita o que é jogo. Há aqui uma oposição, ao menos um atrito entre subjetividade e cultura. Veja, pode parecer que sim, mas nós temos que entender que a minha cultura lúdica é construída pela minha subjetividade ou pela subjetividade coletiva, né? Pelo desejo de outras pessoas que foram lá ao mundo do jogo, construíram jogos e esses jogos fazem parte da nossa, viram jogos tradicionais que vão influenciando a minha cultura lúdica. Logo, a cultura lúdica, ela, querendo ou não, ela expressa a minha sensibilidade ou a sensibilidade de muitos jogadores, de muitas pessoas que foram ao jogo. Então, não há necessariamente um atrito. É por isso mas talvez possa ter um atrito quando a minha subjetividade não está associada à subjetividade estabelecida pela cultura lúdica, por exemplo, de um outro país. Quer ver um exemplo rápido, grosseiro e exagerado, mas por aí a gente começa a entender? Não sei se você já foi para Portugal, mas quando a gente vai para Portugal e começa a escutar um português contando uma piada, geralmente a gente tem dificuldade em dar risada, porque o que ele acha engraçado, por conta de que isso tem relação com a sua cultura, né? A minha sensibilidade não acha engraçado, porque a minha cultura não estabelece isso como algo engraçado. Logo, né, eu não rio, né, ou dou aquela risada por educação para não constranger o português. E pode ser, obviamente, que o português, do mesmo modo, não vai dar risada de alguma piada que nós contarmos aqui no Brasil, porque ela é estabelecida no seio da nossa cultura lúdica em relação com a nossa cultura geral. Logo, o jogo vai expressar essa cultura lúdica do jogador que joga imerso na sua cultura. A cultura lúdica, ela tem as suas idiosincrasias, como toda cultura não é igual em toda parte do mundo, né? São elementos culturais que se modificam em decorrência das relações e da dinâmica social que as pessoas estabelecem no seu viver.
Então, desse modo, não vejo necessariamente uma oposição. Mas a sua pergunta é muito interessante. Alcides, existe alguma diferença entre investigar a pedagogia do jogo e as pedagogias dos jogos? Essas diferenças são epistemológicas? É uma pergunta que o professor Alcides vai responder e que eu estou muito curioso, porque particularmente me interesso muito pela epistemologia da prática. Primeiro ponto, acho que é muito importante essa sua pergunta. É interessante a gente entender que quando nós falamos de jogo, nós estamos falando do fenômeno jogo, então nós estamos falando de uma perspectiva de entender que esse fenômeno, que existe uma pedagogia nesse fenômeno jogo. E quando a gente fala em jogos, nós estamos falando em tipos de jogos, né? Então, se de um lado era um substantivo abstrato o fenômeno do jogo, os jogos se estabelecem enquanto um substantivo concreto, objetivo. Então, na pedagogia do jogo, eu tenho a subjetividade. Nos jogos, eu tenho a objetividade ou o espaço de manifestação desse fenômeno jogo. Então, não vejo necessariamente a gente pensar que existe uma pedagogia do jogo, existe uma pedagogia dos jogos. Não, existe uma pedagogia só, né? Mas, quando nós falamos de jogo, nós estamos falando de fenômeno. E jogos, nós estamos falando de atividades concretas estabelecidas culturalmente e socialmente. Então, não vejo que essa nem seja uma diferença epistemológica, é uma diferença simplesmente conceitual, né? Fenômeno jogo é uma coisa, jogos são outra coisa. O fenômeno jogo vai se manifestar nos jogos. Logo, o que há de epistemológico é em relação a qual pedagogia vai estar intencionalmente identificada no desenvolvimento da pedagogia do jogo a partir dos jogos. Quarta pergunta, Alcides, é inexorável que o jogo se manifeste em todas as práticas corporais e atividades físicas? É fundamental que ele apareça em todas elas em seu processo de ensino, vivência, aprendizagem e treinamento? Não é inexorável. O jogo ele vai se manifestar no momento em que a sua intencionalidade e no momento em que você estabeleceu uma relação fluida de descarga de atenção ou foco ou intensidade de concentração de modo a transformar essa prática corporal ou até mesmo uma atividade física, como uma corrida, como um outro exercício físico, no qual você o faz de forma não descompromissada, mas de forma engajada. Isso é o que caracteriza o estado de jogo, logo é o que caracteriza o jogo, e aí ele pode se manifestar ou não nas nossas práticas corporais e nas atividades físicas. Vamos para a quinta pergunta aqui desse bate-bola que está interessantíssimo. Considerando o jogo como autotélico, ou seja, aquilo que tem um fim em si mesmo, o jogo tem um fim em si mesmo, é um erro, é um equívoco a gente utilizá-lo de forma utilitária? O que consiste essa característica autotélica do jogo, já que ele emerge de uma cultura? O jogo é autotélico? É autotélico, tem um fim nele mesmo. É um equívoco utilizá-lo de forma utilitária? Totalmente equivocado. Por isso que da pedagogia do jogo não se vale de uma pedagogia pelo jogo. A pedagogia do jogo, ela não vai ser utilitária, ela não vai pensar o jogo numa perspectiva funcional. Por isso que a metodologia que é utilizada na pedagogia do jogo é a metodologia do jogo-trabalho, pensado por Frenet. Por quê? Porque há uma necessidade de se imbricar o que eu quero ensinar com o ambiente de jogo, com o fenômeno jogo. Desse modo, não é tão simples pensar a pedagogia do jogo, porque ela não é uma pedagogia do joguinho, não é uma pedagogia para aplicar o jogo para ensinar alguma coisa. Ela pressupõe a minha sensibilidade pedagógica para que eu mantenha esse estado de jogo ao desenvolver o jogo. Por isso que a grande identidade da pedagogia do jogo não é o ensino pelo jogo, mas é o ensino com
o jogo. E aí está toda a identidade que a gente vai poder conversar um pouco mais quando a pedagogia do jogo começar a ganhar um contorno de abordagem e de modelo de ensino. E o complemento da sua pergunta, cultura, veja, ele emerge de modo pontual, ele emerge em relação a um estímulo advindo da cultura. Logo, o jogo ele é autotélico porque ele tem um fim, simplesmente de satisfazer um desejo advindo da cultura. Esse desejo, à medida em que ele é dividido com outros, ele tende a virar um jogo tradicional, e aí esse jogo tradicional vai sendo ressignificado. Mas o fim é sempre o jogo, e não o fim é produzir produtos culturais. A questão de um jogo virar um jogo tradicional, virar um produto cultural em decorrência do seu processo, é simplesmente consequência e não finalidade. Beleza. A gente vai avançando para a sexta pergunta aqui dessa nossa jornada, e aí eu vou colocar uma situação hipotética para que o Alcides se debruce. Suponhamos que eu, humilde professor de educação física, queira jogar praticando um treinamento de força. O jogo pode, isso levando em consideração que o treinamento de força contemporâneo é regido sob a perspectiva da objetividade quantitativa? Como a gente faz para tensionar essa hegemonia sob a perspectiva da teoria do jogo e ressignificar os espaços desses tipos de práticas utilitaristas? Essa sua pergunta, quando você diz que, digamos que eu queira praticar, que eu queira jogar praticando treinamento de força. Sim, foi como eu disse lá atrás, vai depender da sua intencionalidade. Isso não é problema, não é porque é treinamento de força que não pode existir um ato, uma atitude de jogo, um ato de jogar. Mas óbvio que ele é diferente de outras atitudes. Por isso que quando a gente fala de ato de jogar, nós, de novo, utilizamos aquele exemplo do degradê de cor azul. Né? Esse ato de jogar vai ter menor ou maior intensidade de concentração em decorrência da sua objetividade, do que se espera. Então, isso é que vai estabelecer o estado de jogo. A gente aqui caminha para a reta final dessa série de perguntas e respostas com o professor Alcides a respeito do fenômeno jogo e suas características. E aqui eu me fundamento para fazer essa pergunta no antropólogo inglês, o Gregor Bateson. Se o jogo oferece estrutura para ação, como Bateson diz, o ato de jogar é capaz de ativar toda a nossa personalidade, esse ato imerso no jogo pelo impulso lúdico garante com que eu entre em estado de jogo e vá ao encontro dessa lógica imanente que o professor Alcides cita muito bem, caracteriza o fenômeno jogo? Essa capacidade de engajamento e envolvimento brutal de quem joga ao jogo? Veja, quando nós falamos sobre a perspectiva de entender que, a partir do Gregor Bateson, que o jogo oferece estrutura para a ação, significa que o jogo oferece toda estrutura para que essa ação, essa atitude lúdica de jogar, possa se manifestar. E esse ato de jogar, ele é capaz de ativar a nossa intencionalidade, é capaz de ativar aquilo que nós precisamos e queremos para resolver os problemas do jogo, em diferentes níveis. Por isso que eu falo, de novo, do degradê, para pensar, e o ato de jogar não é não é uma questão binária, estar em estado de jogo ou não estar em estado de jogo. Estado de jogo tem um degradê de intensidade, então eu posso estar em um estado de jogo com maior nível de intensidade de concentração e com menor nível de intensidade de concentração, estabelecendo, então, que toda essa intensidade de concentração, ela vai estabelecer o que nós chamamos de ato de jogar. Agora, qual é o estado de jogo ótimo? O estado de jogo ótimo vai ser estabelecido a partir do seu contexto. O contexto X vai determinar um determinado estado de jogo e um determinado do nível de estado de jogo. Uma ação, por exemplo, de um jogo de alto rendimento, de uma final de campeonato, vai estabelecer um tipo de intensidade de concentração. E óbvio que essa intensidade de concentração é estabelecida por cada situação e momento do jogo. Ele não é único e igual.
ele tem seus pontos altos, seus picos, seus platôs, suas quedas, seus momentos de não estado de jogo, quando o jogo para, e é diferente, por exemplo, da minha disposição em relação à intensidade de concentração, se o jogo é para me recrear, para me divertir. Eu vou estar em estado de jogo, mas o nível de intensidade de concentração vai ser menor. Então, eu ainda estou em estado de jogo. Eu deixo de estar em estado de jogo quando eu extrapolo a frivolidade e quando eu extrapolo o êxtase. E aí, o estado de jogo some. Oitava perguntinha. Alcides, do que é composto, do que seria composta essa estrutura para ação que precede o ato de jogar? Eu posso dizer que é todo o contexto, é todo o ambiente, é tudo aquilo que me toca, é tudo aquilo que me afeta, de modo a provocar em mim uma potência que me aumenta ou uma potência que não me deixa necessariamente alcançar o estado de jogo. Então, o que estabelece então essa estrutura para ação é uma relação de afecção, de ser afetado pelo jogo. Então, eu tenho que ter um ambiente e condições favoráveis para ser afetado por esse jogo. Por isso que os pressupostos do ambiente de jogo são a perspectiva da imprevisibilidade, do desafio, do desequilíbrio e da possibilidade de eu me sentir mobilizado, motivado e principalmente representado a partir da possibilidade de ver nesse espaço os meus desejos sendo satisfeitos. Isso estabelece os pressupostos para essa estrutura, para a ação, que vão permitir, então, que o ato de jogar se estabeleça de forma plena, estabelecendo, então, o estado de jogo. E vamos para a nona e última pergunta desse nosso podcast especial Inquietações sobre o Fenômeno Jogo. Questionando Alcides, se o jogo precede a cultura ou a cultura precede o jogo, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, a cultura ou o jogo, e se existem diferenças significativas nessa relação entre cultura e jogo? Essa última pergunta que você faz, se o jogo precede a cultura ou a cultura precede o jogo, ela é uma pergunta que talvez não seja de menor importância, né? O Huizinga vai dizer que o jogo precede a cultura, no sentido de que o jogo ele é estabelecido, ou você pode encontrar jogo nos animais, né? E até existe uma área que estuda o jogo nos animais, chamada de etologia. Óbvio que a outra perspectiva fica mais fácil e evidente de entender que o jogo ele vem com o advento da cultura, ou muitas vezes no senso comum, na perspectiva de entender que o jogo é decorrente da cultura, né? Eu gosto de pensar que não é interessante ficar querendo analisar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, o jogo ou a cultura, mas entender que eles nascem juntos e de maneira justaposta, ou seja, de maneira imbricada, onde um implica o desenvolvimento do outro. Então, eu acho que ninguém ganharia muito na perspectiva da pedagogia do jogo, né? Óbvio que no estudo cultural, no estudo da teoria do jogo por si, né, poderia se dizer que essa discussão poderia ter alguma importância. Para mim, eu que tenho pensado a ideia da pedagogia do jogo, não gasto tempo querendo ler autores que digam quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Eu não me interesso por essa discussão, por isso que eu não fui a fundo, mas eu sei que ela existe e sei dos autores que a tratam, como, por exemplo, Pellegrini. Bem, a gente fica por aqui. Sigam as nossas redes sociais, @LepUnicamp no Facebook, no Instagram e no Twitter. Estamos também em várias plataformas digitais, como Spotify, como Spreaker, como YouTube. Lá tem muito conteúdo sobre pedagogia do esporte. A gente fala bastante também sobre a pedagogia do jogo e o fenômeno jogo voltado ao esporte e voltado à cultura lúdica. A gente deixa